Olá, seres obscuros, como vocês estão hoje? Hoje lhes contarei a história Abandonados pela Disney. Vamos começar. Talvez vocês não sabiam, mas a Disney é a principal responsável por tomar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu Treasure Island Resort, em resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, Ilha da Descoberta, que estava localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiros da Disney realmente desembarcavam no resort ou deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro é que, mesmo poder comprovar, é que a Disney investiu 30 milhões neste paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, simplesmente abandonaram o local. Eles desculparam as águas rasas demais, para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores da Disney. Disse que, como eles eram da Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. E aqui a natureza fáctil da história acaba. Não era por causa da areia. Obviamente, não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas, porque simplesmente não acreditei nas histórias oficiais. Por causa da Palácio de Mowgli, perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli na década de 90. O conceito era o resort como a temática da selva, com um enorme palácio. Como você pode imaginar, não deu certo tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar melhor da história de Mowgli, o Menino Lobo. Se você não viu antes em outro lugar, você talvez conheça como personagem dos desenhos da Disney da década atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criada e também ameaçada por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto. E na verdade houve um escândalo envolvendo algumas das compras. O governo local declarou que as casas das pessoas como domínio ambiente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída, sabendo muito bem que ele estava acontecendo. Passou a chamá-lo de Rodovia Mickey Mouse. Então tinha conhecidos de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para a reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles me mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano cercado pela selva composto por homens e mulheres, vestidos tangas ou roupas tribais. Bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estávamos falando de um enorme palácio indiano, selva e tangas, não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pela segurança.
Assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente, a Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrastadas, o terreno foi limpo, e não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre a exploração de mídia da Disney e os locais de interesses turísticos entrou em jogo e as opiniões mudaram rapidamente. De qualquer forma, Treasure Island, nas Bahamas, Disney investiu milhões. O lugar começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com Mowgli. Outras palavras, o Palácio de Mowgli. A construção estava completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com tráfego e os aborrecimentos habituais associados com o fluxo de turistas perdidos e irados. Então tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar, mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei em lugar desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivi em 4 horas de Emerald Isle, então realmente só ouvi rumores, não precisei nada disso. Então eu li este artigo e alguém que havia explorado o Treasure Island e criado um blog inteiro, direcionando exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás, coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas, por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Treasure Island e fizeram isso com o Palácio de Mowgli. Além disso, há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquário nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Que não gostaria de ter algumas oscilações no Shang Tsung após isso? Bem, o que estou querendo dizer é que esse blog sobre o Treasure Island me fez pensar mesmo muitos anos tendo se passado desde que o resort fechou. Eu pensei que o Palácio de Mowgli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Batei algumas fotos e escrevi sobre minha experiência. E provavelmente ver se encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei em realmente ir para lá, porque honestamente demorei 1 ano desde que descobri o artigo sobre Emerald Isle. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o palácio do resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site da Disney ou fonte vazia qualquer menção sequer sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícias tinha sequer uma palavra sobre o assunto, o que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado da maneira que a Disney queria. Eles não saíram por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente eu descobri que as empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links dos resultados de busca, basicamente qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente não era que ninguém nunca tinha falado sobre isso, o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas insaciáveis. Então no final das contas, eu mal consegui encontrar lugar
Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caralho, que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente na Disneylandia. Eu acho que, já que eu estiver lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente, eu realmente não pretendia depender de muito deles. Ele acabou esquecido junto com os meus livros e as revistas em quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa, e mesmo assim ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado à praia nos últimos anos, ou antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes antes mesmo que eu pudesse dizer onde eu encontrei o palácio do. Após um longo tempo de viagem, me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores que na verdade sempre pertenciam ao lugar. Fiquei admirado quando cheguei. Os portões na frente do resort, enormes portões monolíticos de madeira que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal, alguns rabiscos aleatórios, com letras negras e feitas à mão, que dizia abandonado pela Disney, claramente um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos, o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então eu peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort, e segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas, apoiadas nas pilhas de seus próprios cocôs. Bandeiras também estavam lá em seus resorts, fedorentas, e havia essa espécie de confronto entre a ordem e os caos, graças a plantas cuidadosamente plantas ali. Tudo o que restava, qualquer estruturas exteriores, foram quebradas. A madeira apodreceu e haviam vários pedaços de um material queimado que não pude identificar, o que parecia ser um balcão de fumações ou um bar ao livre. Agora era apenas uma pilha de destroços desgastados pelos tempos. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua de Balu, ou urso de Mowgli, um menino lobo que ficava em uma espécie de pátio da frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando ou olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes de cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo e raízes ao redor da plataforma onde estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto de pichações onde a pintura ainda não tinha desgastado. As portas da frente não estavam apenas abertas, suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada ou abertura, onde um dia houverá portas, mais uma vez alguém havia escrito abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que eu vi dentro do palácio: estátuas esquecidas, caixas extradoras abandonadas,
uma sociedade secreta de mendigos, mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado a moldura das paredes. Tudo que era grande demais se roubado. Balções, mesas, árvores gigantes de plástico, tudo isso descascavam. Em meio a essa câmara vazia, ecoava lentamente cada passo que eu dava uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais, que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais, com todos os aparelhos e espaços. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície do vidro foram quebradas. Cada porta havia tido suas dobradiças roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutadas e amassadas. O lugar inteiro cheirava muito mijo velho. Enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaços vazios nas prateleiras, ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne. Enquanto eu estava lá dentro, por um momento percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos, pequenos, que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos. Então eu fiz parar de balançar, segurando com uma mão, e em seguida soltei cuidadosamente, mas em poucos segundos eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam, em grande parte, no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como em Treasure Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana, repletos de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo a água estagnada no chão. Então eu não fiquei por muito tempo. O que era mais estranho é que nas banheiras e as pias, os bidês no banheiro, as mulheres, sim, eu fui lá. Tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos. E eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que estivesse em alguma televisão ou um rádio em um dos quartos, porque tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles. Apesar de ter sido como sussurro, provavelmente era a minha própria respiração ecoando no silêncio, ou apenas outro caso, som da água fluindo, brincando com a minha mente. A conversa era algo tipo: eu não acredito. Resposta curta e incompreensível. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. Resposta incompreensível ou muito múrio. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso soa ridículo. Estou apenas dizendo o que passei por lá. Por isso pensei ter visto algo correr naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá. Estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando nas portas da frente ao palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto eu olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio que eu não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público e que tivesse válido todo aquele esforço, mesmo que eu fosse apenas uma fotografia.
Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada em torno do sol, em uma pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora de começar a nascer, o que deve uma animação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada do seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos e virou-se e deslizou-se fora do pedestal, passando sobre a grama, desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros de salto, sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta, antes mesmo que sua cauda deixasse o local, enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno. Bem ali no mapa era onde ficava o Reptile House, a casa dos répteis. Eu devia ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões e os tesouros Island. Eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado, apenas observamente esta fera. Minha boca deve ter ficado escangalhada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pesquisei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio. Apesar de ser lá, não estava mais ali, e eu ainda queria ocorrer nenhum risco. Continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si. Depois dessa, procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia neste momento. E claro, não havia lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repulsar sobre cacos de vidros e carpetes mofados, ou arrastar-me em cima de uma mesa de cauliflower questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio. Decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do edifício, não estava tão suja, exceto por um cúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede para uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", cuja eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o meu flash da câmera como uma espécie de lanterna impossibilitada, eu poderia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta e desta vez era uma placa de verdade. Dizia: "Somente mascotes, obrigado". Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas era que uma área de mascotes definitivamente teria algo interessante, e a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo, nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Este era o único lugar que eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar, ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo em qualquer coisa que eu quisesse pegar de lá. Porque, ei, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar as fechaduras. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender as placas de metal na parede. O cadeado estava preso.
O tempo e a decandescência tinha feito a maior parte do trabalho para mim, e eu capaz de dobrar a placa de metal o suficiente para puxar os parafusos para fora do lugar. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente. Muito bem-vindo no resto do edifício, que havia sido, além disso, nada sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e essa exposição tivesse definitivamente envelhecido o local. As mesas, os blocos de anotações, canetas e relógios, até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até pequena sala de descanso, com uma velha televisão cheia de estática, um enorme balcão repleto de comida e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto caminhavam pelos corredores, mas parecia um labirinto, o local tomava cada vez mais interessante conforme ia mais longe. Via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido, e um grande tapete lentamente apodrecido no chão. Tudo parecia mole, tudo que era madeira se desintegrava como um mingau. Quando tocando até mesmo com a menor quantidade de força e itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das salas simplesmente caíam fios úmidos se tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi a luz. Estava se tornando mais escassa e pouco confiável. Conforme eu ia mais longe para as umidades sufocantes profundezas do local. Eventualmente cheguei a uma porta listrada preta, amarela, com as palavras personagens prep. Primeira estampa nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça fedorenta, bizarra. Por mais que tentasse qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isso até que eu desisti e começar a me afastar. Foi quando ouvi um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Breu total. Eu sei, o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, fui jogado para fora do meu sentimento de emoção por um zumbido alto e elétrico. Fileiras de luzes em cima de mim, de repente começaram a acender. Demorou um segundo para os meus olhos se ajustarem. Parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem, mas assim que eu pensei, iria chegar a essa fase crítica. Paredes pareciam cadáveres e desenhos animados pendurados por forcas visíveis. Havia uma prateleira inteira de tanges e roupas nativas. Canibais. O que eu achei mais estranho é que eu deveria fotografar imediatamente ela. Era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala, ao contrário de outras roupas, estava deitada de costas no centro do quarto com uma vitamina de assassinato. O pelo sobre o traje estava pobre e caindo aos poucos, e tinha alguns remendos. O que era mais estranho, porém, a cor
que achei mais estranho é que eu queria fotografar imediatamente era uma fantasia do Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário de outras roupas, ela estava deitada de costas no centro do quarto, uma vítima de assassinato. O pelo sobre o traje estava pobre e caindo aos pedaços. Ele tinha alguns remendos, que era ainda mais estranho, porém a cor do traje era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão normalmente seria vermelho, era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse a fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados nas paredes, ângulos de cima a baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias, os rostos dos desenhos animados, putridos, alguns com os olhos plásticos faltando. Então decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um personagem enlameados no chão, sujo. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald, cuidadosamente o removi para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. Enquanto olhava para o rosto, de olhos regulados, para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés, e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de fora da cabeça de Donald e se quebrou em pedaços aos meus pés. Apenas o rosto vazio e maxilar veio permanecer olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente. Como seria esperar, corri para a porta. Quando cheguei na porta, olhei e volto para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Eu tinha. Precisava de uma prova que havia escondido ali, especialmente se a Disney tentasse de alguma forma cobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente, desde o início, que mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou, e em seguida se apoiou sobre os pés. O traje do Mickey, ou quem quer que estivesse dentro dele, ali no centro da sala, com seus rostos falsos apenas se virando lentamente para mim, enquanto eu murmurava, não, de novo, e de novo, e de novo. Com as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente, as pernas que mais uma vez se transformaram em uma geleia, eu consegui levantar a câmera e apontar para a criatura, que agora me avaliasse calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita atrás do Mickey. Imediatamente em que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde Mickey se movia. E então aconteceu isso. Em seguida, a câmera parou, ficou em branco silêncio e quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje de Mickey Mouse. Ei, disse em um tom abafado, mas perfeitamente escutado, a voz rato pervertidamente. Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos das suas luvas desejadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impactantes, semelhante a um homem ferido, tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço,
Muito sangue amarelo, grosso e espessos, nojentos. Eu me virei quando ouvi o barulho horrível de carne e pano se rasgatando. Só preocupava em fugir. Acima da porta, ao lado de fora dessa sala, eu vi a mensagem final gravada numa placa de metal por unhas ou ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera e nunca escrevi sobre isso em lugar algum. Até agora, depois de fugir daquele lugar, para bem as minha sanidade mental, se eu não a minha própria vida. Eu entendi porque a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. Eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá. Obrigado por terem visto esse vídeo. Isso realmente aconteceu, meus amigos. Deixe seu like no vídeo, que isso ajuda imensamente a divulgar para todos verem. E com certeza a Disney foi uma das suas piores, foi uma das suas melhores coisas da sua infância. Então, tome cuidado, seres obscuros.